Batata crua no sapato, adorei a dica. Olha que bacana, batata crua para resgatar aquele brilho do teu sapato, né? Dica do nosso programa para você que está nos assistindo aí, olha. Nós estamos com um entrevistado aqui, muito especial, porque é para falar de um assunto também muito especial, que é a farmácia da partilha. Nós estamos recebendo hoje o farmacêutico Emerson Luiz Botelho Lourenço, né? Ele é coordenador do projeto Farmácia da Partilha, que é um orgulho para todo mundo, essa farmácia da partilha, né, gente? O que a gente ouve falar de bem dessa farmácia, Emerson? Boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade em nos atender, viu? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, parabéns pelo programa. A Farmácia da Partilha é um projeto hoje do município de Umuarama, que envolve a universidade e a Paróquia São Francisco de Assis, principalmente, que são parceiros. Exatamente. E é essa união que faz com que esse projeto se prolifere. Esse projeto é um projeto que ele começou em 1996 e ele está até hoje muito bem estruturado e cresceu em relação à amplificação das suas ações e atendimento. A ideia inicial foi da Unipar? Não. Como que surgiu a Farmácia da Partilha? A Farmácia da Partilha foi o Frei Daniel Reising. Da Paróquia São Francisco de Assis. Da Paróquia São Francisco de Assis, que ele se sensibilizou com pessoas que, naquele período, em 96, a quantidade de medicamentos disponíveis no SUS, naquele período, era muito baixa. Para algumas especialidades médicas e de medicamentos. E aí as pessoas ficavam frustradas em não ter medicamento doado pelo setor público e jogavam as receitas fora. E ele acabava indo até os domicílios, faziam algumas extremunções, pessoas doentes com câncer, e ele verificava vários medicamentos que seriam descartados. E ele teve uma ideia, por que eu não poderia aproveitar isso para uma outra pessoa? E ele começou a levar esses medicamentos para a Paróquia São Francisco de Assis, bem na frente da paróquia, numa sala ao canto, quem chega de frente, do lado direito, uma salinha, e começou a armazenar aquilo lá. Certo. E a ideia principal dele era partilhar. Então, partilhar os medicamentos com pessoas que não tinham condições de adquiri-los. Isso lá em 96? Isso foi em 96. 96. Aí a universidade se sensibilizou com essa atitude. O curso de farmácia da Unipar de Umuarama é um curso consolidado, tem 21 anos já de existência o curso. E aí, através da diretoria de extensão, ela incorporou o projeto na pessoa de um professor coordenador e contratou um profissional farmacêutico para que fosse feita toda a parte organizacional. Porque nós temos uma particularidade importante, só para o telespectador que tem em casa poder entender. Certo. Os medicamentos da partilha eles são doados e nós temos verbas de projetos que nós escrevemos, projetos a nível municipal, o Conselho da Comunidade de Umuarama, a própria Paróquia São Francisco de Assis, laboratórios de multinacionais que nos doam esses medicamentos. Medicamentos na forma de amostra grátis, que são todos com registros da Anvisa, com lote e tudo mais. E ainda nós temos uma verba para aquisição de medicamentos. Só que essa verba é uma verba restrita. Às vezes as pessoas pensam que nós temos uma verba enorme para fazer essa aquisição. Não é bem assim. Eu mando cartas dizendo da importância do projeto dos laboratórios e os laboratórios multinacionais chegam a doar os medicamentos das classes que nós mais dispensamos. Nada a ver com política isso. Isso não tem política nenhuma. Não tem nada de política. Seria uma política do bem. Do bem. São as pessoas que têm uma boa intenção, certo, comprometidas com a comunidade. E a partir disso, nós conseguimos, junto com todos esses pares envolvidos, melhorar o atendimento, melhorar a quantidade de medicamentos dispensados, a qualidade do nosso profissional que fica lá, a farmacêutica que está lá, que é a Eliane, que era uma pessoa extremamente capaz, e os nossos alunos, que são a essência do projeto. Quem toca o projeto são os alunos do curso de farmácia, certo, nos atendimentos, do primeiro ano ao 5º ano e o último ano da série integral, que fazem os atendimentos à comunidade. Então você tem um atendimento humanizado. Como que é esse atendimento? Esses alunos fazem o quê, na verdade? Nossos alunos, eles são a essência do projeto. Eles recebem os medicamentos doados, eles triam medicamentos, separam, fazem a aquisição, o armazenamento, a dispensação dos medicamentos. Só para você ter uma ideia, a maioria dos medicamentos são doados pela comunidade, nós aproveitamos. Então são olhados vários aspectos. A comunidade doa remédios o quê? Que sobrou, que parou de... Exatamente. Tomei meio vidrinho de remédio, não vou precisar mais, leva na farmácia da partilha. Exatamente. Só que tem uma particularidade. Aquele medicamento que é aberto, em forma de líquido, nós não aproveitamos.
ele é descartado. Ah, que pena. Mas isso não é uma pena. Aí nós vimos um outro olhar. Tá. As Manda pra um pessoas outro lugar. as pessoas que tinham esses medicamentos em casa corriam risco de quê? De alguém se intoxicar, Exatamente. tomar de alguma maneira, ou estar contaminado por fungo ou uma Certo. bactéria, porque você abre e fecha, que é tudo à base de açúcar. Então nós começamos, com outro olhar, retirar esses medicamentos e fazer o descarte desses resíduos químicos. Então, quando eles Uma nos coisa doam, puxou a outra. exatamente, nós diminuímos a contaminação no meio ambiente em relação a esse descarte inapropriado e, seguindo a normativa da Anvisa, nós fazemos o tratamento desse resíduo químico. Então, tudo aquilo que foi descartado na farmácia da partilha como doação, mesmo estando dentro de um prazo de validade, mas que ele não tenha condição físico-química ou estrutural para que você possa dispensá-los novamente, eles são descartados. E o que a gente pode aproveitar em tipo de medicamentos doados pela comunidade? A maioria são sólidos, Sólidos. comprimidos, cápsulas, drajas. Certo. Esses são bem aproveitados. E tem muita doação desse tipo? Tem muita. Muita? Muita. É assim, até estender a comunidade, agradecer a comunidade de Umuarama, aos hospitais, aos médicos, aos colegas farmacêuticos de todas as áreas da saúde que colaboram de forma direta ao projeto, doando, realizando campanhas de doação. Esse ano nós tivemos um evento muito bonito, que foi uma gincana do curso de farmácia, que eles doaram uma quantidade enorme de medicamentos. Teve um convênio que foi feito esse ano, da Unipar, curso de farmácia, o PROVE, com a CNBB, onde todas as paróquias da região aqui de Umuarama tinham, da região, Umuarama e região, tinha uma caixa com doação de medicamentos. E aí a universidade foi até essas paróquias e ficou recebendo essas caixas de medicamentos. Então, assim, nós amplificamos demais o número de doações, o número de atendimentos, e aí, com isso, a gente também reduziu o número de medicamentos que não teriam condições para uso em casa ou que seriam descartados de forma inadequada. Você falando de atendimento, número que aumentou o número de atendimentos. Gente, eu frequento a missa aqui na paróquia São Francisco de Assis e acho que é uma vez por mês que eles fazem um relatório de quantas unidades de remédio foram distribuídas pela farmácia da partilha. É um número enorme, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Quem é que pode estar vindo pegar esses medicamentos? A pessoa recebe, tipo assim, vai lá no médico, o médico avia a receita, vai na saúde pública, não tem aquele medicamento, vem aqui ou já vem direto? A maioria, nós temos um roteiro. Então, assim, a preferência são para aquelas pessoas que são atendidas pelo SUS. Porque eu tenho um segredo para contar para você. Depois eu continuo, não querendo te cortar assim. Eu tenho um quadro no meu programa de rádio que chama-se A Voz da Esperança e que a gente atende pessoas com necessidade extrema. Um alimento, um medicamento. E eu já mandei muita gente para a farmácia da partilha. Não, mas não tem problema. Uma receita assim. Ai, vamos ligar na farmácia da partilha. Tem tal remédio assim, assado? Tem. Vamos trazer aqui, sabe assim? Então, mas nós temos essa autonomia também para algumas particularidades. Por exemplo, nós já recebemos uma vez uma doação de medicamentos de uma família de câncer. Que aquilo, se nós fôssemos computar em números reais... Era muita coisa. É coisa de 2, 3 mil reais. Seria muito difícil para a família, no caso. Chegou uma senhora desesperada, precisando do medicamento e estava lá. Coisa de 2 dias depois que foi doado, a gente repassou isso. Se você for pensar numa família que tem alguém doente, mesmo tendo plano de saúde, com o custo do uso desses medicamentos, então você consegue repassar e atender essas pessoas. E para nossa surpresa, às vezes, são doados medicamentos de alta complexidade. Tem medicamentos lá para DPOC, para doença pulmonar obstrutiva crônica, um frasco custa R$500. Meu Deus. E nós temos aquilo doado pelos laboratórios e, às vezes, não é frequente. É isso que a população tem que entender. Às vezes, nós não temos frequentemente os medicamentos. Como são doações, elas não são pontuais, elas são ocasionais. E aí nós temos preferência para os nossos projetos para aquisição de medicamentos antihipertensivos, para o controle da pressão arterial, e para os pacientes diabéticos, seguindo mais ou menos uso contínuo. Seguindo mais ou menos exatamente a cartilha do governo, que são as doenças prevalentes. E diabetes e hipertensão são as doenças mais prevalentes dentro do contexto da população brasileira. Qual é o número, mais ou menos, assim, daqueles que eu ouço falar lá, mais ou menos hoje, que a farmácia tem atendido por mês? Nós atendemos mais de 1.200 pacientes por mês. É muita coisa, né? Assim, uma média de um mês pelo ano é 1.200 pacientes por mês. Pensar que isso começou lá em 96 com o sonho de um freio, né? Um freio. Pequenininho, um sonho pequenininho, a proporção que tomou. E tem aqui, eu vejo aqui, ó, que ele foi, um projeto certificado como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. Pois é, nós recebemos esse prêmio 2 vezes já. É uma coisa assim que eu converso com a Eliane, que é a farmacêutica, que é a minha colaboradora,
Quando nós enviamos esse projeto, a intenção era participar, de alguma forma, de uma captação de recursos para a farmácia, para a gente poder melhorar a qualidade do atendimento e o fluxo de medicamentos e talvez até mais um profissional para poder nos ajudar nesse contexto. E nós fizemos um levantamento que eu achei interessante quando eu comecei a escrever o projeto, porque eu fiz um levantamento não só com dados do uso de medicamentos, eu fiz um levantamento de dados federais, um dado regional e municipal, que é o que envolve a esfera do sistema tripartite e bipartite da distribuição per capita de medicamentos por habitante. Então eu fiz um cálculo baseado no que a farmácia da partida, só o município de Moarama, contribuía para esse sistema e fiz uma equivalência. Eu acho que isso sensibilizou demais os avaliadores do projeto. Só para você ter uma ideia, nós concorremos a primeira vez com 2.000 projetos no Brasil e nós ganhamos. E em 2011 nós concorremos com 6.000 projetos. O único projeto da área da saúde certificado pela Tecnologia Social do Banco do Brasil foi a farmácia da partilha. E o que deixa isso, nós com muito orgulho em relação a todo esse contexto? Foi certificado pelo CNPq, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pela Unesco, pelo Ministério de Ação Social do Governo, mostrando que essas pessoas, a própria Petrobras, então são pessoas de alta capacidade que estão envolvidas no intuito dessa área social. E, assim, uma coisa que tem que ser reiterada, quem faz a parte social desse projeto hoje, ainda não é uma crítica, mas é só um desabafo, é a Universidade Paranaense, a paróquia. O governo federal diretamente não contribuiu com nada com isso. Você estava falando e eu estava pensando aqui, gente, mas um projeto vultuoso como esse, reconhecido, né, com tantos, você falou o nome aí de umas 5 empresas importantes. São 5 instituições de renome no país. Importantíssimas. Eu estava pensando, com isso tudo não ficou mais fácil? Na verdade, é assim, ó, são interesses. Nosso interesse é o bem-estar do paciente. E o interesse deles seria os atendimentos sociais. Então, deveria haver então um elo de ligação. Eu já tentei esse contato, né? Já liguei, já conversei com os nossos pares lá na universidade também, para que a gente pudesse usar, aí sim, a política realmente que apresentasse essa proposta, que já foi apresentada e aprovada e certificada, mas com outro olhar. Um olhar que nós precisamos de investimento. Porque hoje eu tenho uma amplificação do número de atendimentos, como você viu nos números, mas a gente não vai ficar restrito a essa limitação de atendimentos, porque os nossos recursos humanos, hoje, em números, não em capacidade técnica, fique bem claro isso, ela fica um pouco reduzida. Mas, de qualquer maneira, a dedicação dos alunos, voltada à parte dos professores do curso envolvidos, o próprio profissional, faz com que esse projeto ele caminhe assim, com muita dedicação, com muito amor ao próximo em relação a esse atendimento. Você falou dos alunos, né, dos acadêmicos de farmácia. Deve ser encantador para eles trabalhar num projeto como esse, né? Uma experiência assim incalculável. Imagine, eles fazem uma atividade de atendimento que eles vão fazer, que eles irão realizar depois da parte profissional. E ali eles já fazem isso dentro da formação no curso. São poucas universidades que têm uma estrutura de atendimento comunitário na área farmacêutica para a população como nós temos aqui. Isso é um projeto ímpar. O Emerson, o farmacêutico fica durante todo o dia, assim, não chega nunca alguém com uma receita lá que não tem um farmacêutico para estar atendendo. Nós temos farmacêutico todo o período de atendimento. O período de atendimento lá, atualmente, ano que vem ele vai mudar o horário, mas atualmente ele atende das 8 às 11h30 da manhã e das 13 às 17 horas. E o farmacêutico está lá todo o tempo. Quem atende, o volume de atendimentos é feito pela supervisão do farmacêutico e dos acadêmicos do curso de farmácia. E é uma tendência que nós tenhamos sempre essa amplificação de atendimento. Uma coisa que, assim, se você deixar usar o espaço, por favor, eu gostaria de fazer é assim, ó, a área da saúde, ela inclina muito para a área da medicina. Então, hoje você vê, teve uma abertura do curso para a área de medicina enorme. Nós precisamos de médicos, realmente. Mas os outros profissionais de saúde também são necessários. E nós precisamos ter uma valorização de todos os profissionais de saúde, mas em especial, nesse momento, dos farmacêuticos. Então eu vejo assim, às vezes o que um futuro acadêmico, ou nosso acadêmico do curso, ele prevê que ele tem um futuro melhor, que tem uma remuneração melhor. Certo. E eu acho que em algum momento
na iniciativa privada, não está havendo a valorização adequada desse profissional. Do profissional. Porque imagina um aluno desse que teve essa experiência, ele tem uma capacidade muito maior. E você está matando um sonho depois desse indivíduo, sabia que ele teve toda essa formação durante a graduação e depois, posteriormente, ele não consegue desenvolver isso, não porque não tem espaço, mas porque ele não tem uma remuneração adequada. Então, isso acaba entrando em crise todo um setor. Todo um setor, exatamente. É valorizado somente uma área. Eu acho que está na hora da gente poder ter uma voz assim, todos os profissionais de saúde são importantes. Cada qual na sua complexidade, na sua importância, exatamente. Mas eles são extremamente necessários. Na verdade, é uma escadinha, né? O médico precisa do enfermeiro, precisa do farmacêutico, não tem jeito de trabalhar sozinho. Bom, lembrando que os medicamentos existentes, 90% deles são desenvolvidos pelos farmacêuticos. Exatamente, exatamente. Eu faço pesquisa clínica com o grupo de laboratório na universidade, a gente faz a parte pré-clínica, que são estudos em animais de experimentação animal, e a nossa equipe lá, 90% são farmacêuticos que estão realizando mais os acadêmicos do curso de farmácia, biomedicina, enfermagem, entre outros cursos. E isso é extremamente importante. A valorização é a disseminação do conhecimento exatamente. E tudo mais. E eu acho que isso tem que ser valorizado. Você fazer uma pesquisa básica, por exemplo, nós temos fitoterápicos na farmácia. Aquilo foi feito a partir de um conhecimento dos indígenas. Alguém usou, falou que era bom para alguma coisa, mas não tinha nada comprovado. Quem comprovou foram os pesquisadores. E nessa área de farmacêutica, o nome já está embutido nisso, e essa é uma área da formação, principalmente, tem outras áreas também, a medicina também, mas principalmente do farmacêutico. Como é que nós isolamos as moléculas? Onde que elas estão? Nas folhas, nas flores, nos frutos? E quem é possuidor dessas informações específicas? De maneira geral, somos nós. Na medicina, cada qual na sua especialidade, conhece uma área de grupos de fármacos. Mas, na essência, nós temos que ser responsáveis por tudo. O Emerson, tem alguma ressalva, nós já estamos terminando o nosso tempo, para aquelas pessoas que vão procurar a farmácia da partilha, a prioridade é pacientes do SUS. A prioridade são os pacientes do SUS. Mas chega alguém que não é do SUS, com receita de médico particular? Chega, mas assim, como nós temos alguns deles, hoje é importante salientar que alguns deles fazem algumas consultas pontuais, particulares. Às vezes precisa. E nós, para nós não deixarmos de atender, nós temos uma estrutura de corte para analisar isso. Então, a maioria deles, que eles acabam se cadastrando na farmácia, eles levam uma conta de luz que indica baixa renda, que foi imposta pelo governo do estado, e o documento RG e CPF, e a partir daquela conta de luz do baixa renda, a gente sabe que ele é uma pessoa carente. Que fez aquela consulta particular, ou porque ocasionalmente, ganhou de alguém, ocasionalmente, recebeu um desconto bom do amigo médico. Perfeitamente. Assim. Ou até uma caridade. Ou até uma caridade do exatamente. Médico. É isso mesmo, que bom que você... Assim. E como é que a comunidade pode ajudar doando medicamentos? É isso ou tem alguma outra coisa que a comunidade possa fazer? Olha, nós não recebemos valores mensais. Ficar claro uma coisa, o projeto da farmácia, com minha pessoa como coordenador e da farmacêutica e da própria universidade, nós não realizamos gestão de dinheiro. Nós realizamos licitações para aquisição dos medicamentos que são comprados dentro da verba que nós temos nos projetos aprovados, e eles são pagos pelos nossos parceiros. Então não passa nenhum valor em real para nós. Certo. Se alguém quiser fazer alguma coisa, pode ser criada então uma doação específica para a universidade para aquisição disso, ou pela própria paróquia para repasse para nós. Certo. Então os responsáveis vão chegar, você tem X de verba agora a partir de uma doação espontânea para a aquisição desses medicamentos. Tudo isso é licitado, as pessoas ganham as licitações para que a gente faça a aquisição. No que se refere à doação de medicamentos, é importante, às vezes, pode levar um medicamento que quiser doar lá, que tiver na sua casa. Mas se quiser fazer uma doação pontual, é importante que ligue e pergunte, que classe de medicamentos vocês precisam mais aí? Aí, nós, como eu já mencionei anteriormente, são essas duas classes, e aí é feita uma doação pontual. Porque às vezes eles doam o medicamento que o fluxo de doação é muito baixo. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa, também você não precisa responder, ou responda, não sei. Tipo assim, tem alguém que faz alguma doação assim, fala assim, não quero que saiba que eu fiz doação? Vários. Tem alguma figura da política que faz essa doação assim, anonimamente? Algum político que faz essa caridade? Vou doar, não precisa falar que sou eu, mas... Não, político não. Político não. Nós temos elogios, uma série de coisas. Podia trocar, né? Os elogios. Político, não. Por doações, né? Mas se eles estiverem nos assistindo, podem doar. Fica a sugestão. Ou se não, apresentem nosso projeto, me procurem no
projeto. Tá Nós temos a certo. proposta aprovada, que foi certificada por eles mesmos, Com toda certeza. para que a gente possa ter um recurso maior. Ó, onde que está mesmo a farmácia da Partilha? A farmácia da Partilha fica na Rua Cambé, em frente à casa do Salão Paroquial, no complexo da Universidade com a Igreja, né? E nós estamos lá para atendê-los, Muito bem. e as pessoas que precisam. E nós melhoramos bastante lá a nossa estrutura nos últimos tempos. As pessoas que são atendidas estão lá, tem local, tem guichê para sentar. Certo. Agora nós melhoramos a parte do ambiente interno com a refrigeração, principalmente por causa da parte dos medicamentos. Então é um ambiente extremamente agradável. Quero agradecer a sua presença aqui, Emerson, e dizer que eu senti muita emoção na sua entrevista. Que você não é só um professor ou um farmacêutico, você se envolveu pessoalmente com esse projeto e eu senti muita emoção na sua entrevista. Tá? Sim. Você abraçou essa causa. Independente de qualquer coisa, você abraçou a causa da Farmácia da Partilha e eu quero te parabenizar por isso, tá bem? Obrigado. Nós abraçamos. Eu falo que eu não faço nada sozinho. Tá certo. Nós abraçamos, eu coloco meus colegas do curso, os meus alunos, né? Quando eu falo meus, não, porque eles não são meus, são os nossos alunos, né? E quem tem em casa também, que tiver ambição, tiver vontade de nos procurar para fazer ser um futuro acadêmico e nos ajudar nessa caminhada aí, que nos procure no curso. Certo. Obrigada pela sua presença.